E dentro disso que você está falando, eu vi em alguma entrevista sua que você comentou que sofreu bullying, né. Uhum. Você pode contar um pouquinho pra gente como foi? Porque talvez esse bullying justifique esse medo de Ah, estar muito. desagradando e errando, Nossa, a né. fuga do bullying é uma coisa eterna, assim. Tanto quando as pessoas dizem que o bullying é importante, que fortalece a criança, não sei o quê, eu penso: "Gente, essa pessoa Nossa. não sofreu bullying". Porque é muito cruel. Eu acho que talvez a gente como até eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou: "Será que o ser humano é cruel ou aprende a ser cruel?". E é uma pergunta meio da psicanálise, da filosofia, enfim, a gente não sabe, né. Você vê que as crianças são cruéis, né, se machucam, machuca o bichinho, bate o gato, né, esmaga o pintinho, né. Tem essa coisa na criança, né, então a gente fica: "Da onde vem isso?". Eh mas sim, eu tinha essa coisa de ir para a escola e falar, diziam que iam me bater, eu tinha medo de sair no intervalo, cheguei a passar, intervalo da aula dentro da sala de aula sozinho, tinha medo de ir pra aula. Cheguei a primeira vez que eu menti para os meus pais, que na minha casa a gente não tem por que mentir, meus pais são muito em paz, assim, comigo e com meu irmão. Mas é porque tinham dito que iam me bater no dia seguinte na início da aula, eu tive vergonha de dizer para os meus pais que era isso, e eu falei que eu estava com dor de barriga, e como a gente confia muito um no outro, eles falaram: "Ah, então fica em casa", tipo. E eu fiquei em casa, e eu lembro que foi uma manhã que eu fiquei assim, não teve graça faltar na aula. Tipo, não fiquei feliz, nem me senti mal por ter mentido para os meus pais, por não ter dito, porque mas estava aliviado porque talvez iam me bater naquele dia. Então é terrível, nossa, isso é terrível. Até hoje, assim, muito de quem eu não sou, mas eu acho que eu sou, tem a ver com o bullying, porque você se identifica com essa coisa de que né, eu cheguei num ponto de análise, eu fiz análise durante 17 anos, eu tive um período de análise que eu sentia que eu estava perto de um segredo, assim, e eu falava para o meu analista: "Eu tô perto de dizer uma coisa que eu nunca falei". E eu senti aquilo, assim, e aí eu fui para casa e daí eu pensei nas piores coisas, assim, que um ser humano poderia ser, e eu pensava: "Não é isso, não é isso, não é isso", tal. E aí eu me dei conta que eu desenvolvi uma fobia, um medo de seres humanos, assim. E por isso, muitas vezes, como ator, eu ainda lido com isso, mas às vezes falar gravando me vem uma coisa da cabeça até o pé, assim, que eu desapareço. Às vezes eu fico 1 hora invisível, com a sensação de que eu consegui ficar invisível, que era Como como eu queria passar no intervalo para que não me chutassem, não me agredisse, não me é terrível. você sente só as mesmas sensações ali que você sentia. É, fica porque é isso, a infância ela modela muito, o ser humano, né. Por isso que pai, mãe são exemplos de tudo, os defeitos e as qualidades de um pai e de uma mãe, vocês trabalham com isso, podem me corrigir se estiver expressando errado, pra criança são exemplos. Então se ele tem um pai ali que é alcoólatra, que bate na mãe, ele pode criar um senso crítico sobre aquilo, pensar: "Não, não é certo", mas ele cresce com o ideal de pai e mãe, os adultos que são agredidos, né, e aí tem essa coisa aí, ou você se identifica com a neurose, ou você foge da neurose e cria uma neurose de fuga, Uhum. porque é tudo exemplo, né. E aí a forma que a sociedade lida com você, que é como eu sentia que a sociedade lidava comigo, porque eu sofria bullying nas escolas, sofri bullying, tipo, até os meus 16 anos, imagina. Você entende que é a forma que a sociedade lida com você, e se a sociedade lida com você é assim, porque como é que o entorno te vê de um jeito que você não é? Não, você é o bullying. Uhum. Você não consegue pensar: "Eu não sou". Ainda mais se você tem uma solidão ali, porque eu lidava sozinho, eu não tinha psicólogo, não falava para meu pai, pra minha mãe, não falava para ninguém, sofri bullying de professor, então assim, é terrível. Difícil, né. É muito Como é que difícil, né, a afeta isso? experiência de bullying, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai ser experienciada como traumática e vai deixar marcas mesmo na formação do que você falou, da tua identidade, né, Uhum. da tua que a gente vai chamar de crenças, né, como eu me vejo, como é que eu aprendi a me olhar.
E a gente vai aprender a se olhar muito, quando a gente é criança, realmente pelo olhar do outro, né? Em que a gente vai significando o mundo, entendendo as regras, como é que a coisa funciona. E experiências traumáticas, né, que ativam emocionalmente emoções desagradáveis de sentir, elas vão marcar mesmo, né? E aí, às vezes, numa situação atual, sem a gente ter, na verdade, uma consciência clara daquilo, aquilo vai pipocar, né? E aí, quando a gente para refletir, a gente vai se dar conta que estão vindo memórias, né? Estão vindo pensamentos que estão ali revivendo aquela experiência que foi traumática, gerando aqueles filtros que a gente estava falando, de uma preocupação com a opinião do outro maior por conta dessa experiência. Então, vai bem nessa linha da aprendizagem, né? O que você foi aprendendo, né? Como é que você foi aprendendo a regular suas próprias emoções, né? Nessa ocasião aí mais traumática, adolescência e tudo, na solidão, né? Sem expor, com vergonha. E aí isso tudo vai, de alguma forma, aparecendo na vida adulta, né? E ajudando e atrapalhando, né? Dependendo de como a gente internalizou, como lidar com as emoções, né? Eu tenho uma história que é bem marcante para mim, porque ao mesmo tempo que tinha essa coisa, eu me senti rejeitado com essa coisa da violência e tal, sempre fui muito de falar, expressivo, então eu era sempre representante de turma, eu tinha a chave da sala, ia na secretaria buscar as coisas sempre, vários anos assim seguidos. E aí teve um ano que era tanto essa coisa de que queriam me bater e que falavam, que eu peguei a chave da sala, fui no recreio, fui para dentro da sala, entrei na sala sozinho. Aí eu lembro que era no segundo andar, eu fui na janela, assim, daí vi todas as crianças embaixo, assim, e eu, tipo, planejei pra mim que eu ia ser muito feliz se eu nunca tivesse amigo nenhum. Caramba. E eu me prometi, assim, eu não vou mais ter amigo e um dia eu vou embora do país. Tipo, eu criança planejando quase assim, um mundo perfeito onde aquelas pessoas... Você vê, é totalmente uma ingenuidade da criança ali pensando que o problema estava naquele entorno. Por um lado bom, que eu não achava que o problema estava comigo, né? Eu poderia ter ali pensado, meu Deus, eu sou um problema. Mas eu lembro que eu me decretei isso, tanto que eu demorei muito para fazer amizade que me considerava amigo dos meus amigos. Eu lembro que na minha adolescência, eu via os meus amigos sendo muito meus amigos e pensava, eu não sou amigo deles. Não sou tão amigo como eles são de mim, porque eu achava que... Porque é perigoso me expor, é perigoso, né, fazer essas amizades. Foi aprendendo que é perigoso, gente, é perigoso. Decretei pra mim que o meu mundo era eu, e o afeto era eu, pra mim, comigo, sozinho. Não, e você falando isso, eu fico pensando assim, você hoje tem uma profissão que te dá uma visibilidade gigantesca. Sim. E que as pessoas chegam na sua página e elas falam o que elas querem. Sim. Então, tudo aquilo lá que você tinha medo, você acabou chegando num trabalho onde isso é muito recorrente, né? E quando isso acontece, os famosos haters lá, né? Como é que você fica? Você Hoje, em homenagem a vocês, bloqueei uma pessoa antes de vir pra cá. Eu vi eu pensei, tô indo lá no podcast, logo hoje aconteceu isso. Tava ali, um cara botou 100 graça num vídeo que eu fiz. Aí abri e vi que a existência dele era sem graça, né? Que quando o hater é igual aquela pessoa que faz barbeiragem na rua, que você quer aproximar com o carro do lado pra ver a cara da pessoa. Você vê a infelicidade e bloqueia, né? Eu pensei, querido, não, tchau, nem quero saber E era seguidor ou... Não. Não, né? Geralmente não é seguidor. Dessas pessoas, gente... Não, e às vezes que me perturbar, né? Falta do que fazer. Eu já fui em inbox de pessoas dizer, por que você comentou tua coisa na minha página? Eu lembro que uma vez um cara botou que eu tinha um humor idiota, alguma coisa assim. E eu abri a página dele, ele era um fotógrafo muito bom, acho até de Curitiba. E eu comentei embaixo, falei, você é um fotógrafo muito bom. E aí, nossa, daí como eu respondi aquilo, subiu e as pessoas começaram a responder ele, daí depois ele foi e pediu desculpa da forma que ele tinha se expressado. Porque eu pensei, Muito cara, bom. o cara é tão bom no que ele faz ali, sabe? E eu pensei, não tenho nem o que eu ofender ele, eu não ia... Mesmo que eu visse alguma coisa, eu não ia ofender ele de volta, mas eu pensei, e se eu disser que ele é bom? Porque ele era muito bom. E aí você vê que o cara repensa ali... Acho que cada um dá o que tem, né? É. Você não precisava. E tem esse bater da mesma vício, forma. né? A internet vira A gente não... Tem sido difícil viver, eu acho, para todos nós, né? Assim, tá tudo muito caro, tem uma incerteza sobre as coisas, a própria pandemia deu uma incerteza sobre tudo. Tá difícil. E a gente tá no Brasil, que até não é dos piores lugares do mundo, né? Para se viver, né? Mas eu acho que as pessoas têm uma coisa que vão ali na internet, estão com raiva de sei lá o quê, e bota. Igual quando você é grosso com alguém sem querer, você é grosso ali num comentário.
Sim. Só que, meu, eu não sei lá, eu não lido bem. Eu bloqueio. Na verdade, diz mais sobre o outro do que sobre a gente, Sim. né? Mas dependendo de como a gente interpreta, né? Por exemplo, eu tô num dia mais sensível, ou aconteceu alguma coisa ruim, isso influencia as nossas interpretações, né? O meu humor, Sim. ele influencia um pouco como é que eu leio as coisas. E aí, num dia que eu tô pior, isso vai bater pra mim, nessa Total. crítica, né? Vai Tem bater muito pra a mim num ver. lugar muito ruim. E em outros momentos, talvez eu vá conseguir olhar e falar assim, cara, você é um fotógrafo maravilhoso, né? Tô de boa aqui. É, Então, se eu vai tô depender super- do teu humor, né? Se eu tô super ocupado, eu tô bem, eu vejo aquilo ali, eu apago, tchau, tchau. Mas se eu tô num dia ali que você tá meio. Aí você lê aquilo, pensa, uma verdade, veio uma verdade aqui de alguém. Nossa, alguém percebeu o que eu já tava achando. É. Pode ter uma coisa assim Eu já também. vi, às vezes eu penso, nossa, faz tanto tempo que eu não faço vídeo de tal coisa. Daí eu lembro que eu li um comentário há umas semanas e aquilo me travou. Travou pra fazer. E sobre as vozes, Jeff, você acha que tem alguma ligação sobre assim, ai, não sou eu, é um personagem? Sim, eu acho que eu já pensei sobre isso. Eu acho que essa coisa do bullying me profissionalizou como ator, porque no início, quando eu comecei a estudar, eu só conseguia fazer coisas com vozes. É muito recente para mim eu ficar satisfeito com trabalhos que eu não faço, que eu não mudo a minha voz. E eu, nessa coisa de fazer vozes, foi uma fuga total de mim. Assim, eu juro, é uma sensação é que, ai, parece que a gente fica engrandecendo o próprio trabalho, mas é quase uma sensação meio de transe, às vezes você mudar a voz ali e aquilo muda teu ritmo, parece que muda o batimento do teu coração, do teu pensamento, da tua voz, sabe? Eu tenho pensamentos diferentes dos que eu tenho e tanto que às vezes fazer vozes para mim é tipo, eu vou longe assim, já nem eu tô estudando agora para um trabalho que eu vou fazer uma mulher. Já é um outro tipo de trabalho, porque parece que eu nem preciso estudar tanto as intenções daquilo, a lógica daquilo, já vem, porque já nem sou eu. É muito louco. E eu sinto que essa fuga de mim que fez eu conseguir fazer esses personagens diferentes, assim, que é uma coisa que virou minha frente de carreira, né? Assim, é meio Você que eu sente que trabalho. você é menos crítico com você mesmo quando você tá fazendo vozes? Sim, total. É? Porque daí nem sou eu. Tanto que eu Aham. tenho que lembrar que quando é minha voz, não sou eu também, assim. É e não é, mas assim, né? Você tá ali com um texto dizendo uma coisa que você não diria, tem outro nome. E mas ao mesmo tempo, é o que eu falei no início, eu comecei a me aprofundar num tipo de trabalho de muita vulnerabilidade. Então, não tem por que eu fugir tanto de mim. E aí, por isso sempre foi trabalhoso. Eu dizia pro meu analista dizia, você é muito autocrítico, as pessoas gostam do teu trabalho. Eu falava, mas tem uma coisa ainda, eu ainda não cheguei num lugar, ainda não cheguei num lugar. E eu sabia que não era uma utopia comigo mesmo, assim. Tanto que esse ano eu cheguei nesse lugar que eu sempre busquei, assim. Eu pensei, e aí eu pensei, não é uma super autocrítica, é um autoconhecimento também. Você sabe ali como você é por dentro, como você se sente numa aula que você faz muito bem, depois na frente do público você não consegue se sentir daquele jeito. E como que você busca aquela liberdade que você tem com um diretor trabalhando com o outro? É muito difícil, claro. Grandes atores e atrizes são muito melhores com grandes diretores, óbvio. Senão nem existiriam grandes diretores. Verdade. Mas a gente também precisa ter essa autonomia de ter algum nível de qualidade de médio para bom, independentemente com quem você está trabalhando, né?